Olá, segundo ano. Bom, vamos para uma aula de História agora. Então, Colégio Octeto, estamos na cidade de Itaquaquecetuba. Hoje é dia 26 de junho de 2020 e hoje é uma sexta-feira. E a nossa revisão é de História. Então, vamos lá. Na nossa aula de História, nós trabalhamos que temos uma herança que ela vem atravessando há séculos. E o que é essa herança? Essa herança são as regras, tá? E a cidade, qual trouxe essas regras, ao qual nós nos inspiramos até hoje, foi Roma. Roma, eles tinham uma preocupação em organizar a sua população. Então, por isso que foi criada as regras. Então, já pensou se fosse assim, todo mundo pudesse fazer o que quisesse, pudesse jogar as coisas pela janela, desse para atravessar o alimento colocando apenas uma cordinha, os animais andassem soltos pela rua, as pessoas montassem barracas em todas as calçadas. Então, imagina a bagunça que seria. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Roma, tá bom? Roma, ela vive em cima de uma lenda. E essa lenda diz assim, que tinha dois irmãos que eles foram abandonados. E eles foram criados por uma loba, que achou eles e foram amamentando. Depois de um tempo, um pastor passou a cuidar deles. Então, um pastor de ovelha, acabou cuidando deles. E eles brigavam muito. Mas mesmo assim, eles tinham em mente que eles iriam fundar uma cidade. E no meio de uma dessas brigas, Rômulo, ele acabou matando o seu irmão Remo. E depois de um tempo, Rômulo fundou a cidade. E tão arrependido do que ele fez, ele deu o nome para a cidade de Roma. Então, em homenagem ao seu irmão, que se chamava Remo. Então, os historiadores falam que isso nunca aconteceu. Mas o povo romano, eles são um povo que adora uma briga. E eles são conhecidos por um povo tão briguento. Então, essa lenda ela é baseada basicamente em cima disso. Pelo fato deles serem um povo tão briguento, então já entra que o nome de Roma, a cidade de Roma, foi fundada basicamente em uma briga, tá? Então, Roma veio devido a um irmão que se sentiu muito arrependido por ter matado o seu irmão e deu esse nome. Bom, então já que tudo é uma briga, então aí a pergunta, quem que poderia colocar ordem em Roma? Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais. Aí, nós tivemos o Numa Pompílio. Então, Numa Pompílio foi o primeiro governante a criar regras para acalmar os ânimos. Segundo dizem, no começo, ele não queria assumir. Ele tinha muito medo, ele achava um desafio muito grande, mas algumas pessoas conseguiram convencê-lo que eles achavam que ele tinha um dever. Então, Numa começou a criar várias regras e essas regras acabam indo até hoje. Então, o Numa, ele tinha como a sua principal missão, aquilo que ele considerava essencial para a população, que era a lealdade, moderação e limites. Então, isso era algo que ele cobrava muito do povo. Então, durante todo o seu reinado, ele se esforçou para que todos os romanos tivessem essas atitudes, que eram atitudes dignas, e isso tinha que se tratar todas as pessoas, inclusive os seus inimigos, tá? Tinha que respeitar todas as pessoas, e as pessoas eram obrigadas a cumprir essa lei. Roma, no início, ela era governada por reis. E esses reis, eles eram escolhidos pelos senadores. Então, os reis, eles governavam até o final da sua vida. Porém, teve um rei que ele era muito mau, muito mau. E tudo ele fazia exageradamente. E ele estava prejudicando a cidade. Até que ele foi expulso. Aí, após esse rei
ser expulso, os senadores, eles decidiram dividir Roma, tá? Então, assim, essa forma de dividir Roma, de cada um fazer um pouquinho, ela se recebeu o nome de República, e esse nome nós levamos até hoje. Então, essa forma de governar, onde cada um recebe um afazer, vamos colocar assim, recebe uma responsabilidade diferente, é chamada de república. Então, vamos lá. Antigamente, era só um rei. Agora, olha só quantas pessoas nós temos para ajudá-lo. Temos uma pessoa que é responsável pela segurança e pavimentação da rua. Temos um que comandava o Senado e o exército em tempo de guerra. Um apenas para administrar a justiça, outro para examinar os costumes da sociedade, fazer contagem da população, um para cuidar das finanças e um apenas para fiscalizar os diversos setores que tinha. Então, ao invés de apenas uma pessoa fazer, eles adotaram um sistema de governar chamado república e dividiu os afazeres, e cada um fazia um pouquinho. Agora nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de Roma, tá? Roma havia muita gente e as pessoas precisavam trabalhar para sobreviver. Então, graças às conquistas do exército romano, tinha muitos territórios e nesses territórios eles podiam comprar e vender produtos. Então, nos mercados da cidade tinha de tudo. Tinha azeite grego, pães, pimenta, amêndoa, avelã, pinhão, damasco e tinha até animais selvagens. Tá? Muitos homens eles trabalhavam como soldados e durante as guerras eles perdiam a sua terra, porque não tinha ninguém para cuidar. E quando voltava, eles acabavam indo trabalhar na fazenda, tá? Onde às vezes trabalhava até os escravos. Quem eram os escravos nessa época? Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra. Ou seja, durante as guerras, quando eles invadiam algumas cidades, algumas terras, eles aprisionavam algumas pessoas e levavam para trabalhar com eles. Ou algumas pessoas que estavam em dívidas. As pessoas geravam dívidas, não tinham como pagar, então eles eram escravizados para poder pagar. E entre essas atividades que tinha na cidade, além dos mercados, de comprar e vender produtos, eles também gostavam muito do artesanato. Então, o artesanato e o comércio local era muito conhecido na cidade. Então, assim, era a principal fonte de renda. Então, tanto os trabalhadores quanto os escravos faziam essa venda, tá, de artesanato e no comércio local. Aí nós temos também os retratos de família. Então, os romanos, eles consideravam muito importante a família. Era algo muito valioso, tanto que eles foram deixando objetos de uma história, de um significado muito especial para as famílias. E isso era passado de geração em geração para fazer com que as pessoas conheçam a identidade da sua família, tá? Então, assim, Roma, ela foi uma cidade muito importante para todos nós, tá? Então, assim, tá bem facinho nossa aula de hoje, tá? Então, hoje o que nós vamos fazer é isso, tá? Foi uma pequena revisão de todo o conteúdo ao qual nós já trabalhamos no decorrer do nosso mês, tá bom? Então, boa sorte para todos e até mais.